Outubro, mês das crianças, do mestre e da árvore. Nossas referências e confortos civilizatórios. Educar, se a gente pensar bem, pode ser um tipo de amor com uma dose caprichada de disciplina e o essencial conhecimento específico. Num recente encontro sobre educação no Rio de Janeiro, Educação 360 Graus Internacional, era esse o nome do encontro, vários professores, especialistas, psicólogos e técnicos falaram sobre tendências para o futuro e a fundamental presença do professor. Uma profissão que precisa ser valorizada e respeitada na medida de sua importância gigantesca para a formação de uma sociedade próspera. Uma pesquisa sobre intenção de carreiras mostra que apenas 2,4% dos jovens brasileiros gostariam de se dedicar ao magistério. Eu disse 2,4%. O Saia Justa recebe hoje a educadora Alsônia Donato. Ela é diretora do Núcleo de Ensino do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, diretora pedagógica do Colégio Equipe e já chegou para conversar com a gente sobre a valorização da figura do professor. E eu sou apaixonada por ela. Pode sentar, professora. Pode sentar aqui, ó. Obrigada. A professora Alsônia, ela ficou bastante conhecida no Brasil porque ela participou do Criança Esperança dessa edição. Eles fizeram uma reportagem sobre essa pesquisa que aponta que apenas 2,4% dos jovens têm interesse pelo magistério, mas eu sempre questiono em que momento deixamos de valorizar a figura do professor. Eu acho que a gente tem as seguintes explicações. Quer dizer, uma possibilidade de explicação, pode ter outras. Primeiro, assim, olha, na década de 60, era um outro modelo de educação, não é? O professor era o centro do processo. Ele era o centro do processo. E o aluno, claro, ele acabava ficando num segundo plano de algum jeito, né? Enfim, era chamada escola tradicional. O professor era tão valorizado que, inclusive, quando se entrava em sala de aula, os alunos ficavam em pé, como se fosse uma saudação, uma referência, não é? Após isto, filha, houve uma influência muito grande, mais da psicologia, eu diria, que vai inverter os papéis. Então, o centro vai passar a ser o aluno. O aluno vai ser o centro. O professor vai ser apenas um facilitador. Ora, veja, o que é um facilitador, filha? Não tem uma definição, não é? Não. Quer dizer, e o aluno é o sujeito. Mas também um momento conturbado, porque começa a se chamar também os nossos professores de tio e tia, e que não era uma coisa afetiva carinhosa. Não era. O senhor Paulo Freire escreveu uma coisa bem legal, que era tia não, professora sim. Ele dizia, a professora luta, batalha e faz greve. A tia não reivindica, dia com carinho, etc. Enfim, é uma época que também começa os partidos não sabem seu papel, a igreja não sabe seu papel, não é? A família não sabe disso seu papel, a escola não sabe seu papel. E acaba também, em algum momento aí, acaba o ensino normal. Porque que era o momento de se ensinar a dar aula. Isso. A prática, uma coisa é você estudar a teoria da educação. Pronto. A outra coisa é você ensinar a dar aula. É verdade. Isso daí é um complicador também. Eu acho, porque daí veio o ensino profissionalizante, não normal mais, né? A coisa tecnicista mesmo. O protagonista virou o aluno, né? Passou para o aluno. Mas essa transição, ela fez com que as pessoas perdessem o interesse pelo magistério, porque eu sou de uma família de professores, todo mundo aqui sabe, né? A minha bisavó foi a primeira professora em Macaé, inclusive tem uma escola com o nome dela. Minha mãe é professora, não está lecionando mais. Meu irmão é professor, está em sala de aula. Então, o professor sempre muito valorizado na minha família. Sim, a gente viu isso modificando e hoje não se tem mais interesse dos bons alunos optarem pelo magistério. Mas você acha que essa transição que fez perder o interesse ou desestímulo, salário baixo? Isso, acho que é difícil, menina, falar. É um conjunto de determinações. Uma é isso, ele passa a ser desvalorizado. Eu brinco assim, o professor chegava na sala de aula, bom, hoje nós vamos ver trigonometria. Não estou afins, cara. É daí para frente, não estou afins, cara. Isso tá é uma pra coisa. baixo, né? Para baixo.
Uma outra coisa, eu acho que algumas escolas passaram a desvalorizar, escolas falando agora, em especial particulares, privadas, papel, substituindo por alguma metodologia, sabe, como se isso fosse possível. Mas o tecnicismo chega nas escolas. Tecnicismo, quase, sabe, substituindo o papel. Uma fórmula. Exatamente. Uma fórmula de ensino. O professor não cria, né, não se instiga, não provoca, não é professor. Ele é um cumpridor de regras, né? É como se fosse uma receita. O professor sabe que no dia 28 de março ele vai dar a partícula C. As escolas se realmente tornaram tecnicistas, sem encantamento nenhum. O professor também exausto, reproduzindo aquilo, mas nas escolas particulares ele ganhando mais, ele vai para a escola particular, mesmo sendo assim, que o seu papel não sendo desenvolvido como ele queria. Né? Eu acho que, além disso, filha, aí volta a carga, assim. Há uma avaliação, de algum jeito, da sociedade, de que o aluno também sendo o centro não deu certo. Não deu certo. Sim, muita gente fala isso. Não deu certo. Então, vem o quê? Na década de 70, as máquinas. Aí, as técnicas são o centro, quer dizer, professores e alunos passam a ser arranjadores daquelas contingências. Ambos assujeitados das máquinas. Aí tem o início um tecnicismo muito acirrado. Afora isto, filha, claro, o que se noticia das escolas? Primeiro, é a precariedade. A precariedade. Há escolas que não têm giz. Sim. Te ouvindo falar, professora, eu fiquei pensando sobre isso. A gente conversou mais cedo e queria saber se você concorda que talvez a visão que a nossa sociedade hoje tem sobre educação se reflete na desvalorização do professor. Talvez não seja um fato, não tem como ser um fator isolado, né? Essa desvalorização, como a gente está falando aqui, tem um monte de coisas envolvidas, coisas históricas, coisas atuais, o desmonte da educação que a gente vê hoje em dia e tudo. Mas talvez a visão que a sociedade hoje tem sobre educação seja um reflexo direto. O que você sente em relação a isso? Claro. Por que virou educação? Veja bem, vamos pegar um pouquinho assim, até o sentido dela. Ela perdeu até o sentido primordial dela, o sentido etimológico. Educare, alguém conduz. Né? Educação. Educar é condução. Claro, você pode, então, pensando em concepções, educar, conduzir de um jeito autoritário, mas você pode conduzir de um jeito democrático. É uma condução. E junto a isso tem o ex-ducere, que é outro movimento para você se educar. Ex para fora. Ducere, condução. Quer dizer, além dessa condução de fora para dentro, você tem que se educar. Né? Isso não é valorizado mais. Veja, além disso, está uma mercantilização. Realmente é um grande produto. Desculpa falar, mas as escolas estão se vendendo. Sim. E com elas vendem projetos pedagógicos. Meu filho, isso é sério, é sério. A mercantilização também. Você vê, às vezes, umas notícias de que escolas estão fazendo escola... Ai, que triste. A mídia, né, no seu escrita. Umas escolas que é para pobres, mas estão com jeitão de escola para ricos. Então, tem ali uma... Olha a propaganda disso. E aí, dizem que tudo tem informática, etc., só que a internet não funciona. Quer dizer, e estão vendendo isso. Além disso, escolas que estão vendendo como ótimas, de que jeito? Se assustem. Mensalidade de 9, 10 mil reais. E qual é a chamada inovação? Olha que terrível onde a gente está. Inovação pedagógica. Que inovação é essa, filha? Formar líderes para o futuro. Eu quero saber quem é que vai ser o soldado raso. É isso. Não, só vai ter dono coisas. Da empresa, meu filho. Formar líderes globais, é o que eles chamam. Globais, não é isso? E também aulas de física, química e matemática em inglês. E prometem que esses alunos vão fazer cursos no exterior. Ponto. Isso é chamada grande inovação educacional. Quer dizer, nem tem professor.
Entendeu, Vina? É a metodologia que não tem... E você acha que a gente está passando por uma grande crise? Porque tá todo mundo tendo que se adaptar, né? O professor também tem que se adaptar a essa revolução da tecnologia. O que faz com esse aluno que chega, às vezes, em sala de aula com muita informação? O professor tem que aprender muito hoje. Querendo realmente ser uma pessoa global. Sim. É isso. Tudo Essa- bem, essa até aí tudo liderança- bem. O que seria essa liderança global, filha? O que é isso, né? Eu vejo... tem isto. Também, vocês sabem, né? Certas leis aí que... Meu Deus. Aí é a desvalorização máxima do professor. Criminalizar um professor... Nossa, isso é um absurdo. Quer dizer, então, esse é o auge. A gente Esse é o auge, discutiu filhinha. bastante isso Porque é nos todo um últimos percurso, tempos, né? né? É toda uma história. É criminalizar. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com o que a Piti falou, assim. É uma desvalorização máxima do conhecimento. Da educação. Parece da que visão o da grande educação. lance é deixar todo mundo mesmo sem informação, sem conhecimento. Agora, eu acho que nós pais também deveríamos encontrar formas de valorizar mais essa figura do professor. Porque, por exemplo, falando de escola pública, Sim. uma pessoa que paga uma escola, eu estou pagando e eu quero que seja do meu jeito. Está faltando também esse resgate. E dos pais que têm filhos em escola, que são escolas estaduais, de também ter a comunidade envolvida, os pais também da comunidade envolvida nessa A postura tem que escola. ser a mesma. Dos dois lugares a postura Independentemente tem que ser a se mesma. tá A pagando gente, ou não. como pais, a gente Isso, vê, e até as claro. crianças também, a gente vê crianças se unindo contra a crise climática. Será que também não seria lindo ver as crianças criando esse movimento Claro. para valorizar a figura do professor? O professor está com uma baixíssima autoestima. Imagina, Nossa. imagina. Nossa, é muito sério isso que eu estou falando, filha. Não Muito. tem... E veja, eu volto a falar, mesmo que as condições materiais fossem fornecidas, ele não é mesmo mais respeitado. Porque isso é importante. O mas não é só, né? conhecimento não é, você falou, filhinha, concordo, mas assim, não é nem informação, são fragmentos de informação que os alunos têm e não fazem nada com isso. Sim. Nada. Você não faz nada com o fragmento, Claro, você não analisa, claro, você não claro. observa, você não analisa. Tem entendeu? análise senso crítica, crítico, claro. nada. Olha lá. Mas não Nada. seria o papel do professor hoje, ser Então. esse Mas esse mediador? professor, com essa autoestima lá embaixo, Então. como é que vai nascer nele isso. essa vocação que ela teve? Não tem, Que sempre quis. Como é Sempre. que começou a sua história como Posso professora? contar? Começou assim, rapidinho. Eu tinha 16 anos, estudava num colégio público aqui em São Paulo, colégio estadual Presidente Roosevelt, na rua São Joaquim, 88, da Liberdade. Aí, Merece tudo. que paixão por aqueles professores. Estão falando, eu estou lembrando deles aí, claro, né? Claro, Por isso que eu sou. Aí, um dia uma professora que tinha paixão, professora de literatura, me chamou e falou, você não queria ajudar a gente a fazer uma pesquisa? Eu estava no segundo clássico, vocês são meninas? Tinha clássico, científico e normal. Eu fiz o clássico, filha, porque é para as humanidades, né? Daí eu falei, professora, eu fazer uma pesquisa, não sei por que me escolheu, acho que eu era caxira. Devia ser boa aluna, né? Eu devia ser. É que eu amava os professores, então isso já ajudava demais, né? Eles eram perfeitos. E aí, foi claro, professor, então consistia o seguinte, tinha que fazer um levantamento do universo vocabular das crianças com 7 aninhos que estariam iniciando ali o antigo primário. Eu tinha que chegar para o menininho, para a menininha e perguntar, você sabe o que é, Mônica, que surpresa? Era assim. Não tinha muita criatividade minha pesquisa, mas era assim. Acho que eu contribuí. Aí fui mesmo na escola, nível AAA, classe média alta, alta, e perguntei para o menininho. Era menininho também. Você sabe o que é surpresa? Ele falou, sei, com pose. Isso porque o outro não vai ter, por isso estou falando. Sei. O que é surpresa? Surpresa é quando meu pai chega com fulano, que era o motorista, e a gente vai ou para a fazenda ou para a praia. Ele sabia o que era surpresa, o conceito. Claro. Sim. Claro. Agora tem que chorar. Cada uma. Aí, no mesmo dia, eu fui numa escola de uma extrema periferia, mas periferia muito pobre, muito, filhinha, muito, carente de tudo. E aí também, igualmente era um menininho, que eu tive ver por causa da idadezinha dele. A mesma pergunta. A única coisa comum que ele disse é quando. Aí disse assim, ai, eu sei, assim, eu sei o que é. Então fala para mim.
é quando eu estou no portão e o pai chega com um saquinho de pão. Quando o pai traz pão. Pois é. Filha, surpresa para um era... Isso dentro de uma mesma cidade. Ué, filha, Isso dentro de uma mesma cidade. Olha as realidades. E fui aqui. Dentro de uma mesma cidade. Aí eu já me questionava com meus 16 anos. Será que os educadores vão educá-los da mesma forma? Alguém que surpresa, ir para a praia ou para a fazenda e alguém tem pão? Eu já comecei a me questionar daí, filha. Mas como eu era do clássico, todo mundo dizia, não, você não vai para normal, você está no clássico. Aí fui para filosofia pura. Mas aí, quando eu estava lendo as coisas, tudo eu queria educação. Para mim, educação não é responsável por todas as transformações. Vai ser educação, eu tenho que falar sempre. Nada vai mudar. Nada sem uma educação, filhinha. A gente sabe. Entendeu? Porque a gente sabe, muita gente também fala isso, né? O mundo vai mudar com a educação. Claro que não é isso. Não é isso. Não é. A gente aprendeu com o professor Paulo Freire, não é isso. Mas sem nós, professores, nada vai mudar. Isso é verdade. O mundo precisa dos professores. E a senhora Eu acabou tenho certeza. de definir muito bem o conceito de privilégio. Não é, Ana? Né? Que pena que a gente vive num país em que a boa educação é privilégio para poucos. E devia ser direito. Filha, a Constituição diz direito. E o pior, que ficou mercadoria, então foi consumidor. Ai, professora, porque a base de tudo isso, assim, essa vocação é a paixão pelo indivíduo, é formar o indivíduo, muito mais do que ensinar matemática, português, físico-química. Mas E essa- acho que é isso que a gente está perdendo. Mas é será o se que essa apaixonar vocação, pelo vocação indivíduo. mesmo, como é que a gente pode estimular esses bons alunos a quererem ser professores? É só vocação ou é algo que se consegue Querida estimular? Gabi, bela pergunta. É assim, eu acho que hoje a política está muito desfavorável, as políticas educacionais. As políticas públicas Sim. estão desfavoráveis. Eu ainda acho uma coisa menor. Eu vejo assim, os bons professores, eles conseguem que alunos queiram copiá-los, segui-los. E aí, todas as leis se referem ao quê? Formar o cidadão. Desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa já diz aqui, é formar os cidadãos, tornar os súditos cidadãos, né? Porque alguém de direito, etc. Isso veio vindo, então. Só que assim, por exemplo, uma tendência, como é que eu falo? Cidadania, o cidadão é o ilustrado, é o letrado, é o formado, entendeu? É o intelectualizado. Isso seria cidadão. Por isso que a escola tradicional fez isso. Ela foi cultivando esses letrados para que os alunos também fossem. Quando chega num outro momento da história, que é essa que foi da não diretividade, o professor já não vale mais nada, o aluno que vale, etc., aí o cidadão era aquele que não era aceito. Então a escola fazia tudo para aceitar o aluno. Podia não saber matemática, português, nada. Mas queria que aceitasse. Então, o conteúdo e a disciplina foram abdicados. O único critério virou o dinheiro, né? Pronto. E mais, filha, que o aluno ficasse satisfeito, quer dizer, que se sentisse aceito. Entendeu? Sentisse Cliente, aceito. né? O aluno é o cliente. Desvaloriza, então, portanto, disciplina, conteúdo, etc. E com o tecnicismo, fica o quê? É o produtivo, é o competitivo, é o individualista. São esses os valores. É, o valor mais voltado para a força de trabalho do que necessariamente para um pensamento crítico ou para um cidadão, que seria um Linda cidadão. síntese, é isso. Do que o cidadão. E essa lei atual não fala, a primeira lei desde a Revolução Francesa, que não fala em cidadania. É uma loucura. Entendeu? Não Esse tem, conceito não primeiro, é nem mais discutido, né? O que entendeu? Não significa, tem a de fato. palavra. É a única lei, filhinha, do mundo. Desde a Revolução Francesa, Vergonha, né? que não fala a palavra cidadania. Então, até numa discussão que eu tive, eu disse assim, eu acho que deve ser o seguinte, me lembrei muito do querido Milton Santos, né, nosso geógrafo marxista, né, que não era geógrafo, era um grande advogado, né, baiano, maravilhoso, negro, lindo. Aí ele dizia assim, tem 3 seres sociais,
o cidadão, o consumidor e o usuário. Quer dizer assim, o usuário está no mundo sem saber por quê. Nada tem a ver com ele. Entendeu? Ele usa. Ele passa pelas Passa, coisas. passa, assim, ó. passa. Ele passa. Desviando Ele de algumas, né? Ele usa. Ele Sem passa. se questionar em nada. O consumidor, olha que terrível, a professora é legal demais. O consumidor é aquele que se relaciona com o mundo, segundo ele, por um poder de compra. Quer comprar até a amizade. Sim, Quer comprar. sim. Opa. E é aquele que fala assim, não vê nada como direito. Então ele fala assim, eu quero ser bem cuidado nesse hospital porque eu pago. Não é porque eu tenho direito. Não é porque todo mundo tem direito, é porque eu pago. Sim. É. Agora, o cidadão é aquele que conhece os direitos e vai lutar por eles, para ampliá-los e defendê-los coletivamente. Para que o máximo seu de e dos pessoas outros. tenham Claro, acesso e o a esses direito. direitos, claro. Claro, e não fica... Professora, o ambiente, assim, o que a gente conversa, pinta-se muito, né, negativo. Mas qual é a palavra de esperança que a gente pode A ter? luz. Professor Paulo Freire, com a sua lucidez e sensibilidade, dizia assim, que ele tinha esperança e convidava-nos a ter esperança. Ele dizia assim, esperança não do verbo esperar, que a esperança do verbo esperar é espera. Espero que isso vai resolver, espera que isso vai dar certo, espera que isso vai mudar, espera, não vai ter problema nenhum. Espera implica uma passividade total. Sim. Uma Entendeu? Eu inatividade. esperar. Ele disse, não, tem outro verbo, que é o esperançar. Esse esperançar é investir, é fazer junto, é não largar a mão, entendeu, filha? É intervir, é lutar, é transformar. Esse é o esperançar. Então, eu tenho essa esperança do esperançar. Por isso, na minha idade, eu continuo lutando e acreditando Maravilhoso. nessa educação. E eu não vou largar sua mão nem por nada! Ai, professora! É verbo de muito. ação. Ação. É verbo de ação. Ação, esperançar. isso é. Lindo. Isso aí, Professora, passa aqui uma vez por mês para dar aula pra gente. Borrou toda a minha maquiagem. Nossa.